Bem-vindo aqui a mais um episódio do nosso podcast Carreira e Negócio, e dessa vez a gente tem uma temporada sobre educação corporativa. Como que funciona isso? Como que você transfere o conhecimento tácito de quem viveu no dia a dia para quem está aprendendo, para quem está percorrendo essa jornada. Aí eu trouxe uma pessoa aqui acho que com bastante experiência corporativa, de empreendedorismo, de implementação, Carol Santos. Carol, muito obrigado. Obrigada, Jorge, mais uma vez estar aqui. Sempre um prazer contribuir. Carol, para começar, assim, até para o pessoal entender, assim, como é que funciona toda essa parte de educação empresarial, né? Qual é o teu ponto de vista e o que está mudando no mundo? Olhando de aspecto geral? Olha, eu vejo que cada vez mais as pessoas estão entendendo, né, os empresários estão entendendo o quanto é importante não só eles se desenvolverem, mas também investir nas pessoas que estão no time. E eu, por ter sentado na cadeira da RH por muitos anos, né, na minha empresa, eu vejo que a gente estava muito à frente do tempo investindo em pessoas, em treinamento, desenvolvimento, mas também, enquanto empresário, está ali sempre estudando também, se desenvolvendo, buscando atualização. E eu vejo que hoje esse movimento de educação empresarial, principalmente voltada para o empresário, tem sido algo assim que eu vejo que é extraordinário. Porque o empresário tem que entender o lugar dele também de sentar, aprender, ouvir, ser direcionado e não só ficar na tentativa e erro, como eu fiz praticamente uma vida inteira, né? E isso toma muito tempo. E se toma tempo, já está caro, né? Agora, deixa eu aproveitar essa experiência que você já teve. E assim, lá atrás, o processo para você treinar e capacitar as pessoas era diferente, né? E assim, como que era no passado? O que mudou? O que está mudando? E que isso está impactando? Jorge, eu vejo que cada vez mais a tecnologia tem sido nossa aliada, né? Para a gente estruturar o conhecimento com tecnologia, agiliza muito, facilita muito. Por exemplo, universidade corporativa, vídeos, né, materiais que complementam a transferência de aprendizado têm sido cada vez mais usado e isso é maravilhoso. Mas eu vejo que a transferência de conhecimento não deve se limitar à tecnologia. Aquela coisa do contato pessoal, de estar perto, tanto um líder liderado, tanto um gestor com a equipe de líderes, né? Isso tudo é muito importante, estar próximo no dia a dia, porque quando a gente tem proximidade com as pessoas, a gente vai refinando a percepção. Às vezes eu estou passando o mesmo conhecimento para uma equipe de 10 pessoas, uma entendeu, outra entendeu parte, outra não entendeu nada. Mas eu passei o conteúdo, a plataforma estava igual para todo mundo. Ok, mas elas são pessoas diferentes. Então, essa proximidade é muito importante para a gente consolidar o conhecimento, né? Então, essa transferência de conhecimento, de treinamentos, de orientação, não pode ser limitado à tecnologia, mas ela deve ser aprimorada com o uso da tecnologia. Acho que são coisas complementares. E isso tem sido uma crescente, né? Em todos os níveis hierárquicos, tem sido uma crescente usar treinamento, tecnologia e desenvolvimento, principalmente os soft skills, né? As habilidades comportamentais e humanas, que hoje é o que mais gera problema nas empresas, né? Tecnicamente, as pessoas conhecem muitas vezes o que fazer, como fazer, por que fazer, mas o problema está no trato do ser humano. E aí, é mais uma vez o desafio e a proximidade o que resolve isso, né? Tá junto com as pessoas ali na trincheira. Aproveitar aqui, inclusive, já é o segundo podcast que a Carol está gravando, então quem quiser volta ali para conhecer um pouco do negócio, mas assim, é uma indústria no ramo de saneamento, né, de produtos químicos, de tratamentos e tudo mais, e aí fazendo um pouco desse gancho, né? Então, a gente vai entrar mais em detalhe, você tem clube de mentoria, você também participa de mentorias, então vou começar o lado de usuário, depois a gente pega o lado de dona de clube. O que te leva, por exemplo, você tem uma vasta experiência naquele setor específico, o que te leva a buscar um mentor ou buscar alguém para aconselhar, às vezes uma pessoa que sabe muito menos do que você desse negócio que você toca há vários anos, né? Então... Assim, até para contextualizar um pouquinho para quem está assistindo, né? Eu venho de uma indústria de tecnologias para saneamento. A gente está com 30 anos, completamos 30 anos agora em fevereiro desse ano. E começamos quando tudo era mato, falando dessa tecnologia específica, que é a geração de hipoclorito de sódio no local da utilização. Então, tradicionalmente no mercado se usa o cloro gás, hipoclorito líquido, aquela pastilha, né, que o pessoal joga na piscina e tal. E a gente veio na contramão
desse método de desinfecção de água, que é a produção em loco a partir da eletrólise de salmoura. É algo parece complexo, mas usar água com sal para produzir o cloro. Então, a gente precisou aprender muito sozinho porque não tinha uma referência. Né? Enquanto empresa, meu pai fundou a empresa a partir dessa ideia que ele teve, quando não tinha Google, não tinha internet, não tinha computadores ainda. Então, a gente aprendeu muito na tentativa e erro. E isso deu para a gente uma habilidade muito grande, eu acho que isso é uma riqueza muito grande que essa história nos deixou, que é aprender a se virar. Né? Aprender a não fazer o que os outros estão fazendo, porque a gente não tinha referência, mas aprender buscando respostas, se incomodando com resultados que estavam abaixo, e tudo isso foi trazendo para a gente essa musculatura de inovação. Então, a gente estava o tempo todo ali buscando aprender com os próprios erros e acertos e buscando referências externas. Então, isso tudo foi trazendo para a gente essa habilidade perdão, de se desenvolver. Olhando para a educação, eu acabei fugindo da pergunta. Eu fui buscar o histórico, né? Olha o TDAH. Eu tinha perguntado do lado agora, ainda como usuária, né? De educação empresarial. Educação empresarial, né? O que te levou a sair do mundo, assim, buscar mentoria e tudo fora do que você já tinha de conhecimento, expertise, né? Então, dentro dessa tecnologia em si, né? Dentro do produto em si, a gente não tinha referência, mas como gestão, a gente deveria ter buscado mais referências. E a gente acabou sendo tardio nisso. E eu vendo a necessidade do que a gente não tinha dentro, eu comecei a olhar para fora. Ao olhar para fora, eu vi muitas respostas, achei muitas soluções em muitas coisas, em gestão, estratégia, em marketing, em várias coisas. Mas eu vi que tinha tanta gente sofrendo com a mesma dor que eu, só que em mercados que já eram conhecidos. Ou seja, não era a falta de conhecimento lá fora. Era a falta de acessar aquele conhecimento que é a educação empresarial. Então, isso foi me dando um incômodo interno, sabe? Eu comecei a... Falei, caramba, por que as pessoas estão sofrendo com isso, sendo que já existe o conhecimento? É como querer reinventar a roda. E eu comecei a perceber que não só a gente estava reinventando a roda em vários aspectos, mas muitos empreendedores também estavam querendo reinventar a roda em vários aspectos. E sofrendo em pontos que não precisava. E aquilo começou a me gerar incômodo. E aí... Em 2017 para 2018, eu fui para os Estados Unidos fazer um projeto de internacionalização da empresa, estudar mercado, entender todo o contexto. Fiquei lá 1 ano. E ali eu comecei a treinar e mentorar brasileiros imigrantes. Até então eu só vivia para mim, não tinha essa noção do que era servir, do que era ser útil para o próximo. E ali eu achei a minha paixão da minha vida, que é treinar e desenvolver pessoas. E numa área totalmente diferente de onde você estava atuando, Totalmente diferente, não tinha nada a ver, porque era mais... Pensa assim, empreendedor nos Estados Unidos, na região de Nova York, é aquele empreendedor raiz, né? O brasileiro que foi lá para tentar a vida. Então, era a faxineira que queria mudar de vida, era o cara que está na construção civil há 20 anos e queria mudar de vida. Então, era um outro contexto, totalmente diferente daquilo que eu vivia enquanto empresa. Mas eu vi que aquilo que eu levava para eles era bom para eles e era bom para mim. Me apaixonei por isso, pela missão, e eu entendi que aquilo era a minha missão de vida. Então, a partir dali, eu comecei a transitar dentro da minha empresa, a gestão, a liderança, a governança, comecei a estruturar tudo para poder sair da empresa e me dedicar nessa missão. E aí que entrou a educação empresarial na minha vida. A partir dessa, eu falo assim, foi um chamado, né? Eu fui chamada a sair daquele lugar, em tese confortável, que é dentro da empresa, numa estrutura familiar, que estava tudo rodando, já fazia 20 e tantos anos, e a sair e levar para outras pessoas a clareza, o discernimento, a informação, o ferramental de liderança e gestão que eu já tinha. Eu já carregava aquilo. Aí eu entendi que era para eu levar para outras pessoas aquilo. E aí nasceu a educação empresarial na minha vida, né? Eu saí da minha empresa, tem 3 anos, 100% que eu saí da operação, permaneço no conselho, permaneço sócia, mas na operação não tem mais cargos lá dentro, para me dedicar 100% à educação empresarial. E aí eu falo assim, é um novo momento, uma nova fase, que eu chamo da liberdade empresarial, que inclusive é o nome do meu clube, é o nome do meu livro, é o nome do meu método, porque eu construí essa liberdade a partir de alguns pilares específicos. E hoje é essa mensagem que eu levo para o empresário. Não necessariamente para ele sair da empresa, mas para ele construir a liberdade dentro ou fora da empresa que ele escolheu. A liberdade realmente é poder escolher. E aí veio a educação empresarial na minha vida. E aí você, então, teve um laboratório, né, onde você pôde experimentar um pouco, talvez até de forma menos estruturada,
E agora tem um programa bem mais estruturado. Agora tá estruturado. Aí aproveitando que você é uma pessoa que é bem estruturada, é bem focada nos processos e tudo, para quem quer montar também um programa, né, que é um programa de educação empresarial, vendo um pouco do que você fez, talvez de forma mais intuitiva, agora de uma forma mais organizada, Método, né? Como que você sugere, né? Então, assim, vamos supor que eu quero ter liberdade, mas eu quero ser mentor, eu quero ter um braço de educação. O que você dá aqui de passo a passo? Olha, o que eu percebo primeiro, Jorge, é que as pessoas que têm uma felicidade, uma leveza e fazem com muita paixão e com entrega genuína a mentoria, são pessoas que fazem porque querem, não porque precisam. Esse é o primeiro ponto. Mentorar não é uma atividade meramente mercantil. Não deve ser. Porque você tem que abraçar a causa do teu mentorado, né, daquele empresário, como se fosse sua. Eu falo para os meus mentorados, gente, a partir do momento que a gente fechar o contrato e der as mãos aqui, eu só vou largar sua mão na hora que você falar, Carol, larga minha mão, senão eu vou até o final. E isso não se faz só pelo dinheiro. Não é uma causa, uma transação meramente comercial. Porque tem que haver o comprometimento com a pessoa que está do outro lado. Então, se você está indo só pelo dinheiro, eu sinto informar que talvez você não seja tão feliz nessa empreitada aí. Porque tem muitas coisas que você vai ter que abraçar pela causa mesmo, né? O dinheiro é parte do negócio, é consequência do negócio, mas não somente isso. Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto. Eu estava até refletindo, vindo para cá hoje cedo, falei, gente, o fato de eu, por exemplo, ter 2 filhos, e eles são meninos ótimos. Você tem filhos também, né? São meninos ótimos. Isso, por si só, não me habilita a ser uma mentora de mães. Por quê? Porque é um caso isolado. Né? Eu tive sucesso com os meus 2 na idade que eles estão agora. Eu garanto o futuro? Não. Mas eu garanto até aqui. Até os 10, 12 anos, eu sei ser mãe de meninos. E eles estão dando certo. São meninos funcionais, né? São jovens funcionais. Da mesma forma de uma empresa. Então, o fato de eu ter, de repente, uma empresa que deu certo até aqui não garante muito futuro. Garante até aqui que eu mais acertei do que errei, por isso que a empresa ainda existe. Mas isso por si só não basta. O que é importante ter? Eu desenhar, como você falou, o método. Por onde eu passei, que são pilares que sustentam isso que eu chamo de método. Quais são os alicerces para construir esse resultado de forma replicada, de forma coerente, de forma lógica, em outras situações. Serve para qualquer empresa? Então, são questões que a gente tem que se fazer. A minha empresa é uma indústria prestadora de serviço que faz obra e que lida muito com mercado público, com mercado governamental, né, com questões de grandes empresas. A gente atende as maiores indústrias de alimento do Brasil. Então, isso tem uma certa característica. Vai funcionar necessariamente, sei lá, como uma startup? Não necessariamente. Vai funcionar, sei lá, como uma empresa de marketing digital? Não necessariamente. Quais são os princípios que pode ser que funcione para qualquer empresa? Aí a coisa é diferente. Então eu fui muito no fundamento. O que é fundamento? A empresa tem que ter lucro. Seja ela uma startup, seja ela uma indústria, seja ela uma prestadora de serviço, seja ela uma empreiteira, tem que dar lucro, não tem? Ponto. Então, esse é um princípio inegociável. Segundo, ele, princípio, não pode consumir a vida do dono. O dono tem que ter fôlego, tem que ter sanidade mental, ele tem que ter domínio sobre a agenda dele. Para isso, liderança, gestão e processo. Independente do nicho, independente do segmento, check, né? Precisa disso também. Então, ela também serve. E num terceiro momento, a partir do momento que a empresa põe dinheiro no seu bolso, que ela te proporciona certas liberdades, você tem lucro e tem liberdade. Mas aí você chega na segunda-feira ou chega hoje, né? Depois do feriado, por que eu vou continuar trabalhando nessa empresa? Tem algo mais. O que é esse terceiro alicerce? Propósito. Então, a partir do momento que eu tenho dinheiro, tenho tempo, eu só vou continuar fazendo o que tem que ser feito se tiver um porquê maior, que é o propósito. Então, eu desenho a metodologia de uma forma que ela alicerça princípios e que vai funcionar para qualquer negócio. E aí entra a metodologia de fato. Lucro, liberdade e propósito, que são 3 pilares da metodologia. Então, ela funciona. E aí, agora, o meu papel é levar isso para os empresários. Então, respondendo a tua pergunta,
Não adianta você colocar algo que funcionou para você de forma isolada, porque pode ser que não funcione para os outros. Mas se tiver princípios que são universais, no caso, em termos de negócios, esses 3 princípios funcionam para qualquer negócio, vai dar certo. E para quem está começando a montar uma mentoria, né? Que dica que você dá? Diria para revisitar a história. Revisitar os seus desafios superados, os seus desafios não superados também, para entender o que é que está alicerçando essa metodologia. Então, revisitar o passado faz parte da jornada do mentor, eu entendo. Né? Para que a gente entenda o que eu passei, o que eu superei, quais são os elementos de cada fase para eu colocar isso no método. Porque se não tiver um método, acaba ficando muito disperso. E eu, por um tempo, eu acabava fazendo isso. E eu acabava navegando em oceanos que não era minha praia. Não era meu. E aí, isso também traz para o mentor uma clareza de até onde eu vou e onde eu vou chamar alguém ou vou direcionar meu mentorado para que vá. Por exemplo, eu não entro em aspecto tributário, contábil, jurídico. Por quê? Porque não é minha praia. Mas eu sei sentir o cheiro da fumaça. Falou, ó, fica de olho na sua questão trabalhista, porque tem alguma coisa errada ali, exatamente o que é, você vai falar com o especialista. Fica de olho no aspecto tributário, porque tem alguma coisa aqui que não está cheirando bem. Mas eu sou a pessoa especialista em tributário? Não. Mas eu falei, cara, dá uma olhadinha lá. Eu não vou entrar nesse aspecto porque não é minha expertise, mas eu vou direcionar o empresário para que vá até lá. Então, a hora que eu delimito também até onde eu vou, isso também ajuda a delimitar o método. Né? E o que eu não vou. Mas eu sei que o meu mentorado pode precisar. Daí eu direciono. Então, isso também é importante para quem está pensando em mentorar alguém, né? Saber qual é o raio de atuação que você vai e onde você não vai também. Saber também eu dizer, aqui não. Ter o escopo de atuação muito claro, definido, né? Isso é importante, né? Porque senão acaba se perdendo e acaba até perdendo foco, né? Confundindo muitas vezes a tua comunicação, o teu posicionamento, acaba também influenciando aí, né? Então, ter delimitado até onde você vai é importante também para o mentor. Mapeando aqui quem está atuando, né, com educação empresarial, eu vejo pelo menos 3 grandes pontos aqui. Né? Tem um ponto de posicionamento, né, de como é que a pessoa aparece para o mercado e tudo mais. Tem um ponto aqui de funil de vendas mesmo, como é que eu faço para capturar novos clientes e tudo. E depois a entrega, né? Como é que você lida com esses 3? Está faltando mais alguma coisa? Qual é o seu ponto de vista? Vamos lá. Você falou do posicionamento, funil de vendas e entrega. Olha, Jorge, falar particularmente por mim, tá? O grande desafio meu é deixar de focar tanto na entrega para focar nos outros 2. Posicionamento e aquisição de cliente. Porque eu sou muito comprometida com a entrega. E a hora que eu vejo o meu funil, a hora que eu vejo o meu posicionamento, eu falei, cara, tem coisa faltando aqui. Mas onde é que estava meu tempo? Na entrega. Por quê? Porque eu tô abraçada ali com o mentorado, com o empresário, para resolver a questão dele. E aí, eu vi esse gap recentemente. Falei, caramba, como é que tá meu funil? Eita! Né? Então, assim, são pilares importantes. Até quem está começando, falo, cuida dos 3. Cuida dos 3, porque se eu só entrego, depois eu não tenho funil, eu não tenho escala, eu não tenho, né, crescimento. E o posicionamento é o que vai fazer a pessoa bater o olho e falar, quero caminhar com essa pessoa, quero caminhar com esse mentor. Tem que ter um posicionamento, é inevitável. Mas eu falhei por muito tempo nos 2 primeiros pilares. Então já fica a dica aqui, né? Ótima essa tua pergunta, porque é um ponto de atenção. Não, perfeito. Isso é muito importante. Aí a gente tem também alguns cuidados, você já deve ter visto também. Cuidado com o marketing bom demais, quer dizer que a entrega pode não ser tão boa. Porque às vezes, se a pessoa está tendo tanto esforço assim para caprichar nos outros 2, já fica um ponto de alerta. Como será que é a entrega? Porque não está sobrando tempo para entrega, né? Então, a venda é maravilhosa, o pilar do posicionamento está sensacional. O que essa pessoa está entregando? E eu já ouvi muitos... Eu faço entrevista praticamente para entrar mentorado, né? E as pessoas trazem essas objeções. Mas quem vai entregar é você mesmo? Por quê? Falei, por onde você passou que não foi o mentor que te entregou, né? A mentoria. Então, já fica ponto de atenção. Mas é real? Eu sou real, eu tenho 30 anos de cancha. Eu sou real, eu não sei os outros.
como se está se vendo muito por aí, né, Jorge? Um mentor de palco, aquele mentor que é de Instagram, que é de rede social, mas não tem a autoridade do bastidor, uma vida percorrida dentro daquilo que ele está ensinando. E eu já vi muito também, pelo discurso da pessoa no palco, eu sei o livro que ela leu. Não tem essa... Claro, isso aqui está lendo isso aqui agora, isso aqui passou por tal curso, isso aqui está falando não sei quem. Porque a pessoa é um copia e cola de outros players. Aí fica aquela coisa sem identidade e na hora da entrega, deixa a pessoa a desejar. Né? Então, são coisas que, graças a Deus, eu nunca passei. Alguém falou, Carol, me arrependi de ter contratado com você, ou você está entregando menos do que prometeu. Muito pelo contrário, eu entrego muito mais do que eu prometi. Então, isso tudo é um cuidado a ser tomado com o mentor que está começando. E aí tem um outro ponto. Tem gente que não se atreve a começar porque vê que tem grandes players. Isso é um ponto interessante. Estava até conversando com uma pessoa semana passada. Eu incentivando ela, né? Falar, vamos percorrer um caminho, vamos fazer esse teu movimento acontecer. Ai, Carol, mas tem tanta gente falando sobre isso. Eu falei o seguinte para ela. Tem muita gente também falando sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre gestão de empresas. Eu, Carol, já conversei com vários empresários que não conhecia Flávio Augusto nem Joel J. E eu fui a primeira a chegar neles. Então, o fato de ter grandes players não quer dizer que está todo o espaço ocupado. Tem muita gente que ainda não conhece o que a gente tem para entregar. Então, a gente tem que realmente se posicionar, vender e entregar. Né? Então, não isenta uma coisa, não elimina a outra. Né? Então, deixa eu aproveitar aqui para mergulhar fundo na parte de entrega. Você tem dois clubes, né, de mentoria e tudo. Como que é a entrega? Né? Assim, são reuniões, é em grupo? Se você puder falar um pouquinho de cada um e como é que você estruturou essa entrega. Legal. E assim, só para continuar, o que garante que vai dar resultado para a pessoa que está do outro lado? Bom, primeira pergunta é a última. O que garante que vai dar resultado? A execução. O mentorado que não executa, não obedece, não vai ter resultado. Ou eu não posso fazer a tua parte. Então, isso para mim é muito claro e eu falo sempre para eles. Gente, aqui é o passo a passo, aqui é o caminho, executa. Mas se não executar, não tem resultado. Ponto. Isso aí é Mas até que ponto vai a Carol, mentora, você executou, não executou? Olha, tem que fazer e deixa a pessoa... Eu não sou aquela pessoa que tem a cara de babá. Eu tenho um plano de ação, a pessoa está investindo tempo e dinheiro, então o mínimo que eu espero dela é comprometimento com o próprio resultado. Eu vou dar a direção e eu sempre falo, tá em dúvida? Apareceu alguma coisa? Você tem meu WhatsApp, é só chamar. E eu dou essa liberdade para eles. Se pintar alguma coisa que você parou aí no meio do caminho e não sabe o que fazer, me chama que eu vou te orientar. Então isso é muito claro. Porém, fazer por eles eu não posso fazer. Né? Então, esse é um ponto central. Como que eu trabalho a minha mentoria? Até então, eu trabalhava os 3 pilares, o lucro, a liberdade e o propósito, dentro de uma única esfera. Era tudo junto. E eu comecei a perceber que tinha necessidades específicas em momentos separados, que às vezes o empresário que estava numa fase estava junto com o outro que estava em outra. Então, pela proximidade, pelo relacionamento e a preocupação genuína de ajudar ele a ter mais velocidade no resultado, eu separei. Então, eu deixei um clube chamado Clube do Lucro, onde o foco é trazer caixa para a empresa, potencializar a força de vendas, trabalhar um modelo de negócio lucrativo, ter realmente uma estrutura que gere fôlego financeiro em curto prazo. Então, o Clube do Lucro é um primeiro momento, é a entrada. Vamos dizer assim, para quem ainda não está com caixa saudável, aquele fôlego financeiro bacana. O outro... E qual é o ticket? Hoje, eu não posso falar agora porque vai mudar. Não, mas a ordem de grandeza. Não, hoje está em 40 mil, porque eu fiz o lançamento no meu último evento e estou segurando até fechar o mês. Aí depois já vai mudar para faixa normal, que é de 60 para cima. É que depois fala, peguei por 40. Não, já era, já foi. Mas eu comecei com 40 mil anual. Nesse Clube do Lucro, esse é o foco. Trazer um fôlego financeiro, trazer caixa, estruturar a força comercial e modelo de negócio de uma forma lucrativa para o negócio. Outro clube ficou para liderança, gestão e processo. Porque já tenho um caixinha financeiro, já tenho o fôlego financeiro, eu consigo me dedicar para estruturar o crescimento da empresa e proporcionar liberdade para o empresário. Então, são essas 2 etapas. Como que eu entrego isso, Jorge? Eu costumo deixar muito claro para o empresário. Aula é uma coisa, mentoria é outra coisa.
aula, eu trago repertório, eu trago assim, ferramental para as pessoas, porque às vezes eu falo, numa mentoria, no encontro e reunião de mentoria, eu falo assim, pessoal, você tem que ajustar o teu ICP. Tem gente que sabe o que é ICP, sabe como fazer e tá tudo certo. Mas tem gente que abre aquela janela, dá até aquela tela azul, né? E ele não sabe, o que é ICP? Como é que eu ajusto esse negócio? Então, eu tenho um momento que é fazer aulas, onde eu vou fazer o repertório, eu vou dar para ele ferramental, para ele conseguir colocar em prática aquilo que eu direciono na sessão de mentoria, na reunião de mentoria. Então, todo sábado faço uma aula ao vivo no Zoom, onde eu entrego ou eu trago um convidado para entregar um tema específico que vai dar esse repertório para o mentorado. Então, esse é o funcionamento das aulas. Agora, o que é o foco? O foco é a mentoria e direcionamento, né? É aquela coisa, o que está pegando hoje, qual é a tua dúvida, qual é a tua dificuldade, qual é o seu próximo passo, e eu vou dar direcionamento para aquilo acontecer. Como que eu sei o direcionamento? Portão de entrada, um alinhamento estratégico e um plano estratégico. Então, vamos supor, fechamos aqui, vamos começar a mentoria. A gente vai começar fazendo um alinhamento e planejamento estratégico. Mas é individual ou coletivo? Individual. Qual é teu ponto A, qual é teu ponto B? Estou faturando X, estou com tantas pessoas, estou com isso, aquilo, outro, estou com essas dores, essas dificuldades, beleza, esse é o teu ponto A. Onde você quer chegar? Porque eu não posso levar a pessoa para um lugar que ela não quer ir ou que ela não sabe que existe. Senão não vai fazer sentido. Uhum. Né? Então, vai estabelecer meta de lucro, de faturamento, meta de viagem, seja lá qual for, né? E eu prezo muito para que o mentorado tenha um projeto de negócio que banque o estilo de vida dele. Para não ficar aquela ilusão, né? Poxa, eu queria tanto, sei lá, levar meus filhos para Disney, mas com esse padrão de empresa, você não vai nunca conhecer a Disney, filho, porque essa conta não fecha. Uhum. Eu queria tanto uma casa nova, mas com esse padrão, não paga. Então, eu trago esse senso de realidade para eles e a gente, muitas vezes, recalcula a meta. Porque tem gente que chega, eu queria um Prolabore de 20 mil. Aí eu falo, esse Prolabore de 20 mil, banca teu estilo de vida que você sonha? Mas nunca. Falei, então a gente tem que esticar essa meta, tem que subir essa régua aí. Então, esse planejamento, a gente faz esse alinhamento para que realmente ele coloque energia em algo que vai valer a pena. Tem que valer a pena. Porque o empresário coloca o nome em risco, coloca a família, né, muitas vezes em segundo plano. Ele dedica uma vida ali. Se esse projeto não tem potencial de pagar o estilo de vida que ele sonha, cara, essa frustração é certeza. Não vai fechar essa conta. Então, planejamento estratégico, a gente faz uma reunião individual e planeja. Depois, nas reuniões, encontros quinzenais, encontros mensais, eu falo, gente, traz aqui as dúvidas, traz as perguntas, coloca um tema. Hoje o tema é, pegar aqui algo, lucratividade. O que está pegando? Qual é a tua dor? Qual é a tua pergunta de 1 milhão? Aí é coletivo. Aí é coletivo. E aí a pessoa vai com as perguntas e eu no coletivo vou amarrando uma resposta com a outra e vou fazendo uma costura muito organizada, de forma que todos saiam dali com a resposta. Enquanto não tiver todo mundo com a resposta que veio buscar, eu não encerro o Zoom. E eu fiz isso também no treinamento presencial. Mesma coisa. Falei, galera, primeiro, são 2 dias de treinamento. Vamos começar aqui no dia 1. Qual é a tua pergunta de $1 milhão? Escreve no papel. Porque se você não sabe o que você busca, você vai sair com um monte de informação e não vai avançar nada, né? E aí o pessoal escreve as perguntas. No final do primeiro dia eu já pergunto, alguém teve a resposta daquela pergunta de $1 milhão? 100% sim. Não porque eu moldei o treinamento, porque eu nem sabia qual era a pergunta deles. Eu não sei qual é. Mas a metodologia, a forma como eu conduzo, traz respostas para todo mundo. E isso é muito rico. E você começou falando, vamos separar o que é aula de mentoria. Aí quando você fala treinamento presencial, você vai abordar as duas coisas, talvez mais mentoria do que aula, né? Acaba sendo mais um treinamento do método. Porque tem o livro, Liberdade Empresarial, que traz a metodologia com os 3 pilares, o caminho todo a ser percorrido, né, para chegar na real liberdade, que é o fundamento, a tese do método. E ali eu trago as ferramentas, os fundamentos, trago a lógica, o pano de fundo, para que todos estejam na mesma página. Então, durante os 2 dias de imersão, eu vou trabalhando com eles essa construção da lógica. Lucro, liberdade, propósito, de onde vem, para onde vai, quais são os ferramentais aqui para eu começar a entender quais são esses elementos. Então, aí realmente é treinamento. Treinamento. E com que frequência você faz os eventos presenciais? Então, eu fiz um em setembro, que foi de lançamento, e fiz um agora em março, que foi o
primeiro de 2 dias. O de setembro foi mais lançamento, mas eu trouxe ali um dia inteiro de conteúdo. E esse de março eu fiz em 2 dias por feedback do pessoal. Falou, Carol, eu quero 2 dias. E foi assim, unânime. Precisamos de 2 dias porque eu sei que você tem mais para entregar. E eu fiz realmente 2 dias. Foi legal. Foi cansativo pra caramba fisicamente, né? Dá uma drenada. Mas uma entrega extraordinária. O pessoal gostou bastante também. E saiu assim com a cabeça a mil, colocando as coisas em ação. Eu acompanho os mentorados. Falei, Carol, a gente saiu assim num gás para executar, para colocar realmente as ideias em prática. E foi muito legal. Não tenho o próximo agendado ainda. Mas a minha estimativa é fazer uns 3 por ano. Uns 3 por... E como é que você começou falando que você trabalha primeiro um grupo mais focado no lucro, né? Que seria assim, se fosse fazer um paralelo com a MLS, seria um clube bronze. E depois você vai ter um mais específico, focado em liderança, gestão e tudo mais. O perfil é o mesmo perfil? Tem alguma diferença? Uma é o dono, o outro é o tamanho da empresa. O que muda assim, para qualificar para um ou para outro? Eu trabalho sempre com o empresário. Eu não trabalho como linha de liderança, a não ser o treinamento de liderança. Até abriu um treinamento, que é um projeto de 6 meses para treinar líderes, porque os empresários não conseguem treinar líderes. Então a gente fez esse projeto, fiz em parceria com a mentorada minha. Mas esse aí entra as lideranças da empresa. Mas a mentoria em si é para o empresário. Então eu tenho empresários desde autônomo até 150 funcionários na equipe. Então o que qualifica para um ou para outro? O momento que ele está vivendo. Então, se a dor latente não consigo ver o caixa, se a dor latente eu não vejo o dinheiro, se a dor latente eu trabalho pra caramba e nunca vejo a cor do dinheiro, é o clube do lucro. Ou eu tô com a agenda cheia, mas não tenho vida, né? Aí, assim, é entender qual é o momento. Mais do que o tamanho da empresa. Mais do que o tamanho. É pela fase que está vivendo. Tem empresas com 300 funcionários que o cara tá vendendo almoço pagar janta, é clube do lucro. Né? Por quê? Porque o modelo de negócio não está sustentável e ele não tem uma estrutura adequada que gere esse caixa, que gera esse lucro líquido, que tem uma saúde financeira bacana. Então, clube do lucro, independente do porte. No outro momento, né, da liberdade de fato, é porque eu tenho dificuldade com liderança, porque eu tenho dificuldade com formação de pessoas, porque é muita rotatividade, porque a equipe dá muito retrabalho, porque cada um faz de um jeito. Ou seja, liderança, gestão e processo. Já está numa outra fase. Às vezes até tem dinheiro, mas não tem vida. Então, é outro momento daí. E aí, pensando aqui nos eventos, nas aulas, você consegue alavancar alguma sinergia ou é totalmente separado os dois grupos? Entre os 2 grupos, não dá para ter sinergia. Dá tranquilo. Aonde porque, que tem assim, mais sinergia? Porque lucro nunca é demais, né? Mas pensando assim, vou fazer o evento, né? O evento é para os 2 grupos? Como é que... O evento eu fiz para os 2. Funcionou legal. Porque a pessoa que ainda não tem a equipe, mas ela entende que ela vai precisar um dia. E a hora que ela tiver a equipe, ou que ela tiver no momento de organizar pessoas e processo de melhorar a liderança, ela já vai com o drive instalado. E eu tenho muito claro isso, Jorge. Tem empresa que não adianta você trazer, eu falo assim, não adianta trazer o MIT, não adianta trazer a Dom Cabral para dentro dela, que ela não vai conseguir fazer a coisa acontecer. Por quê? Porque o terreno mental, a forma como as coisas acontecem, a cultura da empresa não permite. Então, se eu já começo a trabalhar essa cultura da empresa, o modelo mental do empresário lá no comecinho, numa outra fase, num outro momento, tudo que vier para agregar, a pessoa vai absorver e vai frutificar muito melhor. Tanto que, nas mentorias, eu trabalho muito mais modelo mental, crença, relacionamentos, inteligência emocional do que números. Porque número, querendo ou não, é mais prático. Agora, mudar a mentalidade, a cabeça das pessoas, isso é desafiador. Né? Tanto que tem muitos empresários que trabalham pra caramba, dão duro danado, mas não tem lucro. Por quê? Porque nunca parou pra pensar nisso. Por que nunca parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar nisso? Por que nunca parou para pensar? Por que eu trabalho tanto e não tenho dinheiro? Tem gente que nunca parou para pensar. Porque o modelo mental dele é de esforço, não é de resultado. O mérito que ele se vê assim, eu sou valioso porque eu trabalho pra caramba, eu sou valioso porque eu dou um duro danado. A narrativa que ele leva para casa, para os filhos, para a sociedade, para
pro parente, enfim, é que eu sou o herói. Eu trabalho pra caramba, eu dou um duro danado. Tá, mas herói, quanto que sobra na última linha? Ele nunca parou para avaliar. E isso não é sobre esforço, é sobre modelo mental. Então, matematicamente, era para estar tudo certo, mas não tá. Por quê? Porque o modelo mental não permite. Eu já vi contadores, uma entrevista de reunião, de fato, naquela ligação, né, de call de vendas. Contador. Aí, tá, quantos funcionários você tem? Ah, tem 20. Quanto você fatura? 60 mil. Oi? Falei, cara, essa conta não fecha. Não precisa ser um gênio da contabilidade para entender que essa conta não fecha. Com 20 funcionários, mas aluguel, estrutura, seja lá, tudo que tem que pagar de custo fixo dentro de uma empresa, 60 mil não paga essa conta. Mas o cara é contador. Entendeu? Então, o problema não é meramente matemático, porque tecnicamente a matemática ele tem. Ele deveria saber, né, ler os resultados. Mas a questão é estrutural. De modelo mental, de crença, de estratégia. Então, eu entro muito mais aí. Porque a hora que esse terreno tá fofinho, tá bem adubado, tá bonitinho, você pode jogar a semente que for. Se a pessoa faz um empretec no Sebrae, ele vai voar. Ele vai voar. Se ele faz um curso online de qualquer coisa, ele vai voar. Se ele pega uma Dom Cabral da vida para fazer um projeto ali de melhoria de gestão, ele vai voar. Por quê? Porque ele já tem a cabeça pronta para receber a semente. E isso muda tudo. Então, o terreno mental, a crença, a estrutura emocional é muito importante. E muitas pessoas ignoram isso. E você, isso principalmente na cabeça do dono e depois descendo para o resto. No dono, né? Porque o resto é reflexo dele. Né? E aí nesse desenho, nesse perfil, nos dois clubes você faz um diagnóstico e monta um plano, né? Isso. E depois tem acompanhamento individual ou não tem? É só coletivo? Eu fico de perto. Eu fico de perto. Porque assim, no grupo, falei, gente, né, a gente tá... Coloquei para eles um desafio esse mês de abril. Galera, vamos ler esse livro aqui. Por quê? Porque eu comecei a ler, eu vi que faz sentido para todo mundo. 3 dias depois, o Joel mandou lá no grupo do Class, né? Galera, vamos ler aqui o 20X, né? Eu já estava trabalhando com eles a mentalidade. Por quê? Porque pelo tipo da pergunta que vem na mentoria, pelo resultado que ele está performando, eu começo a entender quais são os padrões ali. E dentro dos padrões, eu vejo se ele está no caminho ou não do resultado. Então, dá para ter esse feeling. Teve uma que eu falei assim, ela é sucessora, pra você ter uma noção. O pai está começando a deixar ela assumir um pouquinho da empresa, né? Ela, segunda geração. E chegou um momento que eu falei para ela, direto e reto, eu falei, o negócio é o seguinte, você se sente na permissão de fazer o que tem que ser feito? Ou você está com medo do que teu pai vai pensar e você não se sente liberada para fazer o que tem que ser feito nessa empresa? Porque eu entendi que o problema não era técnico, não era nada senão a permissão que ela se sente na liberdade de fazer o que tem que ser feito em relação ao pai. A resposta foi óbvia. Não, Carol, não me sinto nessa liberdade de fazer o que tem que ser feito. É por isso que você não está fazendo. Porque é como se tivesse uma autoridade sobre ela que ela não poderia ser alguém maior que aquela autoridade, sabe? E isso não tem livro que explica isso. É feeling, é percepção, é experiência. Então, eu consigo ter essa percepção com eles. Eu falei, seguinte, conversa com teu pai, então. Chama ele na mesa. Explica para ele que você não está se sentindo na liberdade de fazer o que tem que ser feito. E ao não fazer, você está impedindo a empresa de crescer. Então, consigo ter? Consigo. Direcionamento. Daí a gente vai direcionando. Tem coisas que é no WhatsApp, no individual, e tem coisa que é na mentoria em grupo. Então, o cuidado com as pessoas, por isso que eu falo que se fosse só pelo dinheiro, a gente para. Se fosse pelo dinheiro, não, você não está me pagando para responder o WhatsApp. Entendeu? Mas tem coisas que é além. As pessoas não estão me pagando para ser a terapeuta empresarial. Mas tem momentos que eu preciso entrar ali. Isso é comprometimento. Genuíno com o resultado dela. Então eu vejo, está travando aqui, a filha. Não é matemático, não é contábil, não é tributário. É um vínculo emocional com o teu pai. E aí você... Entendi, então, que não tem assim uma agenda regular, individual, mas você vai monitorando e faz uma intervenção sempre que é necessário. Na hora que eu sinto, eu aperto aquela chavinha ali. Mas tenho a programação regular.
Uhum. Mas tem os extraordinários que são... Mas a regular é coletivo, né? É coletivo. 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 Aí, assim, então, pensando agora nos vários mentores Aham. que têm também seus programas e tudo, e pegar um pouco aqui que eu acho que eu percebi que você faz bem, como é que você faz para monitorar cada um dos mentorados e acompanhar como é que ele está indo, se você precisa de fazer alguma coisa? Qual é o teu processo para isso? Primeiro, eu evito trazer tarefa para mim, tá? Então, porque senão eu não tenho condições. Mas eu tenho usado a IA para isso. Então, eu abri um agente ali para cada mentorado. Acabou a reunião, eu faço a transcrição do Zoom dentro daquela pasta. Coisa de minutos, já gera um plano de ação, faço um refino do que é ou do que não é, do que fica, do que não fica a partir daquele prompt ali. Mas eles saem com um plano de ação. Esse plano de ação congruente com o objetivo que ele traçou. Então, eu coloco dentro do prompt, ó, ponto A é esse, o ponto B é esse, a gente trabalhou sobre isso nessa reunião aqui e vamos trazendo ali os próximos passos, os próximos elementos. Então, trago dessa forma. E aí ele tem um plano de ação para ele executar. E tem coisa que eu falei, isso aqui não é melhor agora. A gente tem que ter critério com o prompt, né, gente? Senão você vai ficar aceitando coisa ali que não é momento, né? Não aceitar tudo que aí atrás. Mas aí tem esse plano de ação e já passa para ele. A partir de então, a responsabilidade é dele executar. O que eu vou pegar? Você não está executando por autossabotagem, por medo, o que está pegando? Porque isso não aparece, né? Isso é invisível. Mas como é que você sabe se você está executando ou não? Feedback. Resultado. Então, a pessoa não está dando feedback, ela não está dando resultado, ela está meio afastada, ela não está comentando no grupo o ganho. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. Essa, por exemplo, essa sucessora, eu vi que estava travada, tinha momentos que ela não entrava, não estava participando. Falei, que tá pegando? Ela está travada. Aprisionada na prisão mental ali, né? Porque no pai dela não falou, não é para você fazer. Mas ela entendia que não tinha permissão para fazer. Então, vai lá e aperta o botão certo. Falei, vai lá e resolve isso aqui com teu pai. Tá, então traduzindo assim, você acompanha primeiro talvez o nível de engajamento, de participação É um termômetro, né, nas atividades, aí então, primeiro talvez a assiduidade, depois estando lá o quanto que participa, ou você está diferente do perfil, porque tem gente que é mais introspectiva, tem gente que é mais extrovertida, aí vê se está destoando um pouco e aí nisso você começa você falou que você sente o cheiro que está com algum problema e vai em cima. A própria participação é um sinal de engajamento com o processo de mentoria, né? E como é que você planeja, porque isso depende muito de aí uma coisa mais personalizada, né? Como é que você pensa em escalar com esse tipo de modelo? O que eu comecei? No começo, até para quem está começando, né? Eu fazia um por um. Um por um. Até porque, para evitar aquela historinha, quando eu abrir a turma, a gente começa. Então, estou começando hoje. Se você está começando um projeto de mentoria, estou começando hoje. Tem um, abraça esse um e vai. Tem dois, abraça os dois e vai. E aí você vai criando essa musculatura de proximidade também, que é bem legal. A partir do momento que eu cheguei num certo volume, agora é só grupo. Então, comecei no individual para não ter procrastinação, é zero. E a partir do momento que eu falava assim, ó, a partir de 10 é grupo, a partir de 15 é grupo, cada um determina o que faz sentido. E é grupo. Então, a partir de então, é só grupo. Primeira, individual, porque é importante ter esse onboard, ter esse alinhamento, esse projeto, né? E a partir dali é grupo. Como que eu penso em escalar? Da mesma forma, porque, cara, se crescer muito, vamos pensar os maiores clubes, 200, 300 pessoas, que seja um onboard por dia. Dá para fazer ainda. Não é o fim do mundo. Né? Durante um ano dá para fazer um por dia. Então não é o fim do mundo. Dá para fazer. E a partir do momento que a pessoa já está ali aprendendo com o grupo, ele vai se retroalimentando. A inteligência coletiva é maior que a minha. Então, enquanto mentor, a gente não pode ter essa vaidade também de achar que está tudo aqui, eu sei tudo, eu vou resolver tudo para todo mundo. Não. Grupos maiores têm uma inteligência coletiva, a gente aprende um com o outro de uma forma incrível, né? Muito mais do que se fosse só na cabeça de um só. Então, a escala vem daí, né? De ter
essa clareza de que o grupo vai crescer, eu vou conseguir acompanhar de perto. Eu sempre falo, quem chega primeiro bebe água limpa, porque você quer ter mais proximidade? Ok, por enquanto eu consigo. Lá na frente, quando crescer, eu não consigo mais. E já avisa isso também, alinhar essa expectativa. Porque a gente sabe, a hora que tiver com 50, 100, 200 pessoas, não dá mais para ter esse nível de proximidade. Mas quem chegou primeiro, quem confiou em você primeiro, você já está aqui, ó, né? Tá no teu braço e dentro do coração. E depois não é bem dessa forma. Isso é nítido. Por isso que clubes pequenos, eu vejo que tem um ganho muito maior quando a gente quer proximidade com o mentor, quando a gente quer realmente extrair mais do mentor, mas no clube pequeno. Porque no clube muito grande, é muito mais do coletivo do que do mentor. Isso é fato, né, Jorge? Então, acho que ter essa clareza também, esse alinhamento de expectativa, tanto eu comigo mesma e eu com os mentorados, isso é bem, assim, libertador. Deixar esse alinhamento bem claro. Eu falo, galera, agora eu consigo te atender um por um. Lá na frente eu não sei. Mas na dúvida, eu vendo coletivo. Eu estou entendendo aqui que, na sua leitura, o problema que a pessoa está passando são finitos, né? São tipologias de problema que, quando você trabalha, a pessoa está faltando um pouco mais de confiança, ou tem que quebrar alguma crença, ou tem que trabalhar alguma coisa específica. Isso vai ser comum para vários membros. Então, na hora que você ataca no coletivo um problema específico de você já está abrindo para vários, com alguns que você já identificou, e outros talvez até que para você ainda estava no ponto cego, mas para a pessoa vai fazer todo sentido, né? Porque um acaba aprendendo com o outro. Olha que interessante, semana passada eu mandei um audiocast no grupo lá. Porque tinha 3, 4 pessoas que me mandaram no privado situações que eu falei, isso aqui vai servir para muito mais gente. E eu peguei e mandei um foca no seu lá, 5 minutos de áudio no grupo. Galera, vocês estão querendo focar em coisas que não tá no teu controle, que não é no seu alcance, que não cabe a você. Tá colocando energia em coisas que estão fora da tua área de controle. E mandei bronca lá por 5 minutos de áudio. Os ao qual aquela mensagem era direcionada não se manifestaram para mim. Mas entreguei. Outros, ao qual não estava endereçada a mensagem, vieram me dar feedback. Carol, aquele áudio foi cirúrgico no meu dia. Por quê? Porque a inteligência é coletiva. E, geralmente, o desafio que eu estou vivendo, outros colegas estão vivendo também. E aí o mentor tem que sacar isso. E, cara, vamos direcionar todo mundo, então? Porque, às vezes, o que eu achava que era para 1 ou 2, serve para todo mundo. Por quê? Porque o grupo tem sinergia. Querendo ou não, os parecidos se atraem, né? A gente vai é homofilia, né? Que chama. A gente vai se conectando com pessoas parecidas com a gente. Então, num grupo de mentoria, essa sinergia também acontece. Aí o mentor tem que ter essa sacada. Se 3 me falaram coisas assim, que estão querendo, né, controlar o que está fora do controle, outros também devem estar com esse problema. Outros também devem estar vivendo isso. Eu já manda para todo mundo. E isso é legal. É a inteligência coletiva. Então, a gente tem que sacar isso e também saber discernir e colocar as coisas pro coletivo, sem citar nomes, sem citar os casos específicos, mas a gente sabe que vai servir para todo mundo. O Joel é muito bom nisso. Ele saca as coisas no ar e joga para todo mundo. E aí, quando você trata coletivo, muito provavelmente a dúvida de o outro nem pensou, mas também ia aparecer em algum momento, né? E você acelera esse processo. Já se antecipa na resposta, né? É muito legal isso, porque era um ponto cego, alguém perguntar, eita, também tenho isso. Só que eu não sabia que tinha. Na hora ele reconhece e já resolve. Por isso que mentoria, a inteligência coletiva é tão rica, né, Jorge? Porque tem coisas que para mim é ponto cego, eu só ia descobrir lá na frente apanhando. Mas se eu ouço você falando, eu ouço o outro falando, interessante. Aí eu reconheço que eu já tenho, já trato, já me antecipo e acelero. E é muito poderoso isso. Muito bom. E assim, hoje você começou falando um pouco que você está no conselho da empresa, tem outras atividades. Assim, quanto do seu tempo você dedica para educação empresarial? Hoje é 100%. 100%. 100%. Seja na minha empresa, seja na empresa dos outros. Porque, querendo ou não, o conselho é um pouco de educação também, né? Eu vejo que é num nível mais aprimorado de gestão, de governança, mas também não deixa de ser. Então, tem pontos que eu olho dentro da reunião de conselho, dentro das atas, das pautas, falei, cara, dá uma olhadinha ali.
né? Querendo ou não, a educação empresarial também. Uhum. Mas hoje é 100%. 100% da minha dedicação é para realmente direcionar e ajudar outros empresários. Uhum. E a gente falou bastante da parte de entrega, né? Você já começou falando, eu tenho que tomar cuidado porque eu entrego a gente muito. fica só nessa parte. Mas se a gente agora voltando para os outros dois pilares, né? De posicionamento e de venda. Pensando assim, quem está começando, o que você sugere para quem está começando, para quem ainda não tem uma mentoria e quer montar? O que começa... Lógico que eu não vou conseguir entregar se eu não tiver feito a venda, né? Mas assim, começa com posicionamento, com venda. Qual seria o caminho aqui desse processo? Olha, Jorge, eu vou falar pelo meu erro, meu acerto. Tá? Não posso afirmar que isso é regra, que vai servir para a tua vida também, mas o que eu percebi? Eu foquei muita energia, por exemplo, em Instagram, rede social, quando deveria estar vendendo. Pega o telefone e liga. Faz uma reunião e liga. E vende. Focar em venda. Por quê? A curva de aprendizado, percepção de valor, de relacionamento, de construir realmente uma autoridade em rede social é muito longa. É um caminho longo até alguém me conhecer, confiar em mim, decidir fazer uma reunião para decidir comprar de mim. Então, ter essa... Eu diria assim, até uma ilusão de que a rede social vai resolver a tua vida de mentor. Não vai. Ela ajuda no posicionamento? Com certeza. Na hora que a gente está num evento, qual que é teu Instagram? Não é assim que a gente faz? A gente passa a seguir, faz um cara crachá, vê se é coerente com aquilo que a pessoa está falando, vivendo ali. Ok, mas eu estar com a pessoa 15 minutos agrega mais valor do que eu passar um ano na rede social com ela. É uma proximidade, uma conexão diferente. Pra você ter uma noção. Esse dia eu estava num evento do Cheirinho Bom. Conheci uma pessoa lá. Minutos de conversa no café, minutos de conversa no almoço. Fomos embora. No dia seguinte, Carol, fechei uma venda de 30 mil a partir da conversa que a gente teve. Porra, bicho. Legal, interessante. Por quê? Proximidade gera muito mais valor e muito mais conexão. Talvez ela me viu, poderia ter me visto fazendo a mesma dica, a mesma narrativa na rede social, mas não ia entrar da mesma forma que entrou no individual. Então, assim, o presencial, o contato 1 a 1, a conexão, ou eu ouvir o teu problema, o teu desafio, te dar uma direção, é muito mais valoroso do que rede social. Então, partindo da minha experiência, eu colocaria mais energia em ligações, em reuniões, em estar presente de fato com aquela pessoa para trazê-la para dentro, do que produzindo conteúdo e vídeo e não sei o que lá, em rede social. É importante rede social? Muito. Ela te traz autoridade, traz presença, te traz uma construção de, né, quem é você, muito legal. Mas ela não resolve a venda. Então, meu erro, meu aprendizado, se eu puder compartilhar aqui, é isso. Não espere ter uma rede social perfeita, não espere ter milhões de vídeos, milhões de views, milhões de curtidas, engajamento, aquela coisa toda para vender. Pega a tua agenda, abre o teu telefone e liga. Faz a reunião. Conectou com alguém em algum lugar, já chama para reunião. E vende. Esse seria o aprendizado de ouro. Tanto que eu dei uma parada até em rede social, parei de produzir conteúdo localmente como eu estava produzindo, porque, cara, eu falei, caramba, eu estou produzindo tanto conteúdo e não cheguei a lugar nenhum. Poderia estar vendendo. Então, posicionamento é legal, mas não resolve. E tem, principalmente mulher, né? Espera arrumar o cabelo, espera emagrecer, espera ter melhor roupa, espera fazer não sei o que lá, espera não sei o que lá, tirar foto, fazer um book perfeito para daí começar a vender. Não. Vende agora e depois você resolve isso. Ponto. E ponto. Esse é o aprendizado que eu tive, que eu perdi muito tempo. Outra coisa que eu perdi muito tempo com cliente que não era para mim. Cliente errado. Porque eu vim de uma realidade no interior do Paraná, tinha ali ambiente, tinha pessoas, tinha perfis de clientes, e depois eu mudei para São Paulo, mudei o posicionamento, mudei o produto, mudei minha esteira, mudei o ticket, absurdamente mudei o ticket, e fiquei tentando resgatar pessoas que não queriam mais ser resgatadas. Fiquei insistindo em pessoas que não era mais perfil de cliente para mim. Perdi muito tempo. E o tempo não volta. Né? Tempo não tem cashback. Foi. Então, esse foco no perfil de cliente ideal para um mentor é ouro. Porque às vezes a gente, nossa, mas a pessoa precisa tanto. Eu sei. Mas o fato dela precisar não faz dela um comprador. Assim como a gente vê um monte de gente obesa, mas não faz dela alguém propício para fazer um tratamento de emagrecimento ou de deixar a obesidade de lado.
Uhum. Ela pode estar incomodada, mas ela está decidida a mudar? Não necessariamente. Tem gente que está sem lucro, mas está decidida a mudar? Não necessariamente. Ah, mas dói, sim. Hipertensão também é ruim, obesidade também é ruim, né? Casamento estragado também é ruim, mas tem gente que não quer sair de lá. Assim, da mesma forma, tem empresa que não é lucrativa, mas o dono não está disposto a sair de lá. E o falar disposto é estar disposto a pagar o preço. Uhum. Né? Que todo movimento pressupõe a gente pagar o preço daquilo. Pô, tá disposto? Ah, vai dar trabalho. Então fica aí. Eu não posso querer pelo outro. E isso é para qualquer mentor. Né? Seja de vida, saúde, espiritual, conjugal, não importa. Você está disposto a sair daí? Não. Então, não tem mentoria que vai resolver a tua vida. Uhum. Né? É outra esfera. Não, muito bom. E você, além dos clubes de mentoria, você tem mais algum produto, algum pipe de produto? É só a parte de clube de mentoria? Se você tem, como é que você trabalha a sinergia, ecossistema? Seria uma porta de entrada, né? A questão do evento, Tá. né? Mas não é algo que está assim na minha esteira, por quê? Isso aqui é uma dica importante também para mentores, né? Vender um ticket para evento dá o mesmo trabalho que vender a mentoria. Uhum. Então, vender caro, vender barato dá o mesmo trabalho. Então, eu tenho escolhido muito as minhas batalhas ultimamente. Então, vai fazer o próximo evento quando? Não sei. Por quê? Porque eu estou ocupada agora vendendo. Então, Tá. esse é um ponto. Esse evento seria para prospects? Eu entrego para os mentorados. Meus mentorados sempre têm acesso sem custo adicional nos eventos, mas tem os entregáveis do clube também presencial, mas não é esse o foco. Outra coisa que eu faço é o que eu chamo de café empresarial. Aquelas aulas de sábado que eu falei que tem, toda aula ao vivo, uma vez por semana, que é ferramental, que é repertório, eu também uso para aquecer lead e também para ter a recorrência. Então a pessoa quer estar comigo todo sábado, mas não consegue investir na mentoria. Então ela pode estar comigo todo sábado assistindo uma aula, ao vivo. E ali ele tem uma assinatura de recorrência. É um produto, então. É um produto. Eu não exploro muito ele porque é aquela coisa, o esforço de vender ele ou vender a mentoria é o mesmo. Então eu foco em vender a mentoria, que é um ticket maior, a questão de estratégia também. Mas o café empresarial, então, é um produto online e aí que fica depois gravado para a pessoa. Fica na plataforma, né? Fica na área logada ali, o pessoal consegue, área de membros, né? O pessoal consegue assistir depois. Aí eu faço um resumo, um infográfico e tal, dá uma complementada ali. Mas ele também é um produto de recorrência, né? Fala assim, é isso que resolve a vida? Não, mas é uma entradinha a mais. E dá para ter essa assinatura de recorrência. Os membros do clube já fazem acesso dele sem custo adicional, mas eu também uso para aquecer lead. Conheci alguém num evento, ou tá ali, né, zanzando pela internet, vem participar do café no sábado. É uma aula. Aí ela entra online, não presencial. Ela entra online ao vivo ali. E essa aula ao vivo online já me gerou alguns negócios. Por quê? Aí eu sei quem é a Carol, eu sei que existe a comunidade, eu sei o nível da entrega dela, eu sei como é que é. Vamos para a reunião. E na reunião a gente faz a venda. Então também é uma forma de aquecer o público, porque eu já vou entregar de toda forma. Eu já vou entregar para os meus mentorados. Então eu faço esse adicional, tanto para aquecer quanto para ter a recorrência. Então é uma horinha do sábado bem aproveitada ali. Uhum. Inclusive estão convidados todo sábado, 7 horas da manhã. Vem participar. E é muito legal. E outra coisa, deixa eu ver. Como eu falei, eu fiz também um treinamento de líderes. Porque eu via que os meus mentorados, eles não têm ainda repertório, não têm tempo, ou não gostam, de fato, de treinar liderança. Então tem essa lacuna aí. Eu conversei com uma mentorada minha, que é especialista em gestão de pessoas, e a gente formatou um projeto de 6 meses, vamos fazer esse piloto agora, começando em maio, que é aqui, para treinar líderes. Eu tenho 3 líderes intermediários, tenho eu que sou dona, mais 5 líderes. Então, vão todo mundo fazer aulas semanais para treinar a liderança. E aí, liderança é comportamento. A gente tem que entender que liderança não se forma da noite para o dia, não se forma com uma aula, com um livro, é algo constante. Eu preciso ir forjando líderes. Não é conteúdo que faz líder. É a forja, né? É o preparo por muito mais mental e de crenças e de inteligência emocional do que qualquer outra coisa. Então, a gente fez esse projeto que pode entrar o empresário, pode entrar o líder, pode entrar quem não é cliente, pode entrar qualquer pessoa que queira trazer ferramentas e habilidades de liderança para a gente trabalhar durante 6 meses, toda semana, aula ao vivo comigo ou com ela.
Então, esse é um outro entregável. Também é uma forma de entrar onde empresas que, de repente, talvez eu não entraria. Por quê? Porque tá formando meu líder. Pô, se foi legal para o líder, vai ser legal para mim também. Então, também é uma forma de entrar em alguns lugares ali. Esse é a escola de líderes que a gente fez. Vai começar agora em maio. Não, muito bom. Olha, eu normalmente faço podcast mais para fazer pergunta e tal, mas eu tenho aqui 2 dicas, tá? Acho que primeiro, se você é mentor, faz uma temporada só para entrevistar outros mentores e fazer essas perguntas, porque, cara, é muito rico. Legal. Agora, se você não tem podcast, assiste essa temporada, porque está sendo sensacional, cara. Eu anotei um monte de coisa aqui para mudar até na minha mentoria. E a gente aprende né? muito com os outros, né, Jorge? Eu lembro que a gente saiu de um evento do CLED esses dias e fomos para um restaurante, uma galera. E a gente ficou na mesa do restaurante ali conversando. Falei, gente, o que saiu ali de oportunidade, de negócios, de mentalidade, de jeito de fazer, coisa de 1, 2 horas, sensacional, porque todos mentores praticamente. Eu vendo assim, eu vendo assado, eu não faço isso, eu faço aquilo. Falei, cara, que riqueza. Né? Então, realmente, essa iniciativa que você trouxe aqui de trazer mentores para entrevistar, e cada um tem um jeito, e isso também é muito legal. Não tem o certo, não tem errado. Tem um jeito que funciona para mim, e que dá para ser aprimorado, ou coisas que eu já fiz e não vou fazer mais. Como eu falei, eu gastei muito tempo com o cliente errado, eu gastei muito tempo em rede social e não vou fazer mais isso. Pronto. Para mim, essa é a história. Mas pode ser que para outros seja diferente. Eu sei de mentores da Liga, por exemplo, que está entre os top 10 lá, que não fazem eventos. Cara, eu adoro o evento, adoro o palco. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que não faz por questão de custo-benefício, tem gente que não faz porque não gosta de estar em palco. Cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu jeito de comunicar. Tem gente que é mais pirotécnico, né? Faz aquelas coisas cheias de regalia, tem outros que é low profile, de boinha. Não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que é a tua essência, a tua identidade. Então, isso acho que também vale de aprendizado pro pessoal que está assistindo, né? Que é mentor ou que quer ser mentor, é achar qual que é a tua praia, qual que é a tua vibe, né? Qual que é a tua essência. Eu sou a pessoa que... Eu sofri muito quando veio a pandemia porque eu gostava do presencial. Aí entrar no online, entrar no Zoom, entrar nas lives, falei, gente, como é estranho falar sozinho, não é? Aí eu tava louca para voltar pro presencial. Aí eu voltei do presencial, mas eu falei, cara, no presencial não tem escala. Tem um problema aí. Então, para mim, mesclar o presencial, que é um evento que tá ali as pessoas, você sente a energia, você olha no olho, você puxa a orelha ali, né, corrige a rota, é legal. Mas a escala tá no digital. Então, por que não os dois? E tem gente que, Deus me livre, subir no palco. Né? Então, é aquela coisa, o que é melhor para você, dentro do que você faz de melhor, dentro do que você se sente confortável e que é financeiramente viável. Aí cada um vai achar o seu, né? Cada um vai achar a sua praia. Eu tô num movimento agora também, porque meu público, eu refinei público também. Eu vou focar mais no B2B e B2G, empresas que têm essa pegada B2B e B2G. E muita gente não sabe o que é o B2G, que é o venda para governo. É muita oportunidade na venda para governo. E não é assim, né? Tem uma crença muito grande, para vender para governo é só fazendo coisa errada. De maneira alguma. Você escolhe o jogo que você quer jogar. Você quer jogar jogando certo, dá para jogar. Você quer jogar jogando errado, também dá para jogar. Mas tem oportunidade de mercado aí. E aí que eu percebi, esse público é mais tradicional. Ele é mais low profile. Ele não é o que está aqui em Alphaville fazendo eventos e soltando foguete no final do dia. Ele é o cara mais raiz. É aquele empresário, cara, que pensa diferente, que quer ver você de verdade, que quer saber que você não é de palco. Ele quer sentir isso. E ele quer sentir acolhido em ambientes mais reservados. Então, eu estou pensando outras estratégias de movimento. Tipo assim, tô combinando já. Acho que vai rolar Cuiabá, tá, gente? Cuiabá, Mato Grosso, Campo Grande. Fazer o quê? Reuniões presenciais com esses grupos de empresários para fazer conversa. Vamos conversar. Vamos entender a tua dificuldade, papá. Então, eu faço mentoria, funciona assim, assim, assim. E ali pode rolar a venda. É um outro movimento. Diferente de trazer todo mundo para a capital e de fazer o coffee, o palco, a luz, aquela coisa toda. É um outro movimento. Por quê? Entendendo qual que é a praia do meu público. Então, tudo isso é o quê? Aprendizado. Não existe um formato que vai começar perfeito e vai ser eternamente perfeito. A gente vai aprendendo ao longo do caminho. E para o mentor também tem isso, né? Você tem que ver o que funciona. Se funcionar,
continua, se não funcionar, pivota. Tá tudo certo. O que você falou de refinar o público-alvo, quando você faz isso, toda essa questão da ambiência melhora muito, né? Porque você vai ter pessoas que estão no mesmo momento de problema, não exatamente o mesmo, mas está na mesma jornada, são caminhos diferentes, então um já passou por um pedaço, o outro vai passar e vice-versa, e aí se ajuda muito, né? Exato. Porque a experiência, aquela coisa, né? Se a gente pegar aqui algo bem específico, o pessoal do digital fala a língua do digital, o pessoal do agro fala a língua do agro. Então eles se entendem e sabem quais são as dores, sabe quais são os desafios ali. Quer dizer que o agro é melhor que o digital? Não, são universos diferentes, né? E cada um tem ali os seus desafios e tem a sua linguagem, a sua forma de resolver. Então esse ambiente também ajuda nisso. Mas, aí eu tenho outro porém, é legal furar a bolha e sair da tua zona de conforto, tipo, alguém do agro, né? Vai no evento digital. Alguém do digital, vai no evento do agro. Por quê? Para você pegar perspectivas diferentes. Porque senão você fica só replicando aquela mesma ideia, aquele mesmo modelo mental que talvez não seja o melhor. Então, acho que transitar é muito legal. Você está ali sempre... E a Liga traz isso, né? Você pode visitar outros clubes, visitar outros mentores para entender. Não tem um melhor ou pior. São diferentes. O momento que a pessoa está. Né? Ou até mesmo o próprio momento. Eu lembro que uma vez eu saí do evento saí do Class, no dia seguinte tinha o evento do Brunet. Falei, cara, o ambiente é completamente diferente. Chega lá, é aquela música clássica, ambiente baixinho. Não tem aquela sala escura, não. É tudo completamente diferente. Não é melhor ou pior. É o jeito dele. É diferente. E assim... tranquilo, você consegue ouvir as pessoas conversando, entendeu? É outra vibe. É outra vibe. Então, é legal sair da tua rotina? Muito. Eu acho que o empresário devia se desafiar a fazer mais isso. Mas ele só consegue fazer isso se tiver liberdade. Não, sensacional. Liberdade de tempo, né? Liberdade de tempo. Muito bom. Quem quiser, tiver interessado aí, está passando por um momento aí de rever a lucratividade, a estrutura da empresa, ou já está com a empresa lucrativa, quer ver a parte de liderança, gestão de pessoas, ou quer só conhecer, né, o que você faz, como é que te encontra? Até outra dica, tá, gente? Eu fiz um perfil novo de Instagram e tá começando do zero, então vem lá começar comigo. É o Carol Santos _real. Porque eu tinha um perfil que viralizou alguns vídeos, pior coisa que poderia ter acontecido na minha vida, porque acabou com o perfil. Então eu deixei o perfil antigo só para corte de podcast, para realmente alimentar ali com cortes, mas o perfil para a mentoria é o Carol Santos Real, que remete à real liberdade empresarial. Então é Carol Santos _real e o do podcast é Carol Santos Podcast. Então tem legal. Esses dois ali que eu tenho mantido paralelo para alimentar com objetivos e estratégias diferentes. E também toda terça tem um podcast que é o Liberdade Empresarial no YouTube e no Spotify. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada, Jorge. Prazer imenso estar aqui com você. Vi que você anotou bastante. Anotou? Eu acho que vai dar um livro isso aqui depois, né? Bem lembrado, vai dar um livro, esse tanto de anotação que você vai fazer aqui de podcast. Eu até esqueci aqui. Eu já não me lembro mais, porque a gente já... deixa eu escolher um livro aqui. Se você já... Acertei, eu tenho... Se você já tem, você me fala, hein? Vamos ver se pegar um que é a tua cara. Vamos lá. O cara que escreve muito livro tem esse privilégio, né? Brevidades, você tem? Não. Isso aqui não tem nada a ver com negócio. Isso aqui é um livro de contos. E aí eu sou... Mas você que escreveu também. Eu que escrevi, eu fui o editor do livro. Que legal. E também escrevi um dos contos, né? Então, esse aqui é bem legal. E é bonito, né? Linda a capa. Olha lá, gente. O que tá na capa ali? É antologia. É abstrato, né? É abstrato. Legal. Gente, o Jorge... é o cara que mais escreveu, acho que fora o Joel, é o cara que mais escreveu livro que eu tenho contato. Tem um escritor, acho que ele não é mais vivo, mas ele escrevia assim um livro por dia. Meu Deus, sim, é. Sabe não, esqueci o nome, mas ele tem um nome japonês, brasileiro, tem um nome japonês, ele escrevia aqueles livros pocket que vendia em banca de jornal. Livro, então, é livro curto,
o cara sentava assim, lia. Tipo aqueles livrinhos de cordel, assim, pequenininho? Não era. Não, mas não é cordel, mas é tipo, pequenininho. O tamanho é tipo. É pocket, né? Aham. Mas é livro mesmo. E o cara escrevia Olha só. assim. Tá no Guinness como o cara que mais escreveu livro. Brasileiro, que legal. Bom, Ah, gente, que privilégio. Fazendo coleção do livro do Jorge. mas. E aproveitando. E você vai lançar. Você lançou um livro, né? Lancei um. Agora eu tô com uma coisa na cabeça que eu não sei se é para fazer ou não, mas eu vou esperando Deus falar comigo. Que eu tô fazendo agora um devocional de 40 dias com os empresários no grupo de WhatsApp. Eu fiz um grupo, entrou vários empresários entraram lá. E todo dia eu coloco uma mensagem bíblica trazendo para o contexto empresarial. E tem sido um puxão de orelha legal todo dia ali, porque muitas vezes as pessoas acabam se distraindo, acabam se esquecendo de algumas coisas, alguns princípios, e tem sido bem legal. E aí ontem eu exportei toda a conversa do WhatsApp, né, que é do grupo ali, falei pro chat, né, pra IA, falei, analisa isso aqui. Aí falei, nossa, a coerência, a clareza, a forma como está sendo construído está muito legal. Seria legal fazer um livro devocional aqui. Porque tem muito empresário, né, que é cristão, que quer ter uma vida alinhada, né, mas tem desafios na prática. Uhum. E esse devocional que eu estou fazendo ali tem muita... A Bíblia é um manual de liderança absurdo. Quanto ela ensina sobre liderança, sobre gestão, sobre estratégia, sobre dinheiro, é um negócio absurdo quanto ensina. Uhum. Falei, então que tal, né, aproveitar e direcionar esses empreendedores dentro dessa linha. Eu acho que é algo que vale a pena. Então, tá aqui, tá guardada aqui dentro a ideia. Quem sabe um dia, né? Muito bom. Mas olha que linda, gente. Sensacional. Bom, aqui então fala você... de... Contos. Gente, tem até música aqui. Contos em geral, né? Que legal. Parabéns, Jorge. Bom, então você que acompanhou a gente aqui, você que quer montar sua mentoria, você que tem a sua mentoria, acompanhe essa temporada só sobre mentoria. E acho que dicas fenomenais, entendendo um pouco o caminho, é um movimento que vai tomar um corpo muito grande, já está tomando. A MLS, ela acabou de bater a meta de 1 bilhão, né? Em menos de 2 anos. Sensacional. Então, e esse é só o começo, né? Empresário ensinando empresário. Eu vejo que isso tem um impacto, Jorge. Fala assim, o dinheiro é legal, né? Mas se a gente trabalha só pelo dinheiro, trabalha por muito pouco. Uhum. E o impacto que esse movimento de mentoria, de educação empresarial já está trazendo e vai trazer muito mais para o nosso país é um negócio absurdo. Porque a hora que a gente melhora o empresário, melhora a empresa, a gente melhora a economia, melhora a liderança, melhora o fluxo financeiro, melhora tudo. Então, a saída, né, realmente, para muitos dos problemas do nosso país é pelo empreendedorismo. Educação empresarial, na veia, não tenho dúvida disso. E se você olha a velocidade de transformação, as novidades tecnológicas e tudo, fica difícil você ensinar no modo tradicional, porque fica tudo datado. E aí é melhor você pegar alguém que acabou de... E aí, não é o que aconteceu no passado, é o que eu fiz na semana passada. Então, cada vez mais rápido, né? Tem que estar no campo de batalha, senão você não consegue fazer isso, né? Exatamente. Mas é isso, gente. A educação empresarial veio para ficar e eu vejo que não tem outro caminho para a gente prosperar a nossa vida e a nossa sociedade. Não tem outro caminho. Isso é parabéns pela iniciativa aqui de entrevistar mentores. Com certeza vai ser muita coisa boa. Obrigado. Obrigada, Jorge. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.